Estamos de volta, caríssimos alunos, para o nosso 6º podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje trabalhando um grande tema dentro da biologia, que é o sistema imune, a imunologia, com a presença ilustre do meu amigo professor Rodrigo Marques, professor também de biologia, com o qual trabalhamos em 2 escolas particulares em Fortaleza. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Dani. Um prazer inenarrável de estar com você nesse podcast, né? Até porque partilhar conhecimento é torná-lo acessível. E a democratização do conhecimento ela é fundamental para que o ser humano alcance seus objetivos, né? Exatamente. O professor Rodrigo, gente, ele tem o meu mesmo sobrenome, né? Marques, mas nós não somos parentes. Apesar também, né, Rodrigo, de termos a mesma formação. Além de biólogos, professores de biologia, nós também somos veterinários. Só que a tua formação inicial, Rodrigo, lá no Pará, não é isso? Isso. Na Universidade Federal Rural da Amazônia, na UFRA. Uhum. A minha formação foi lá. Tranquilo. E eu aqui na UES, né, na Universidade Estadual, onde boa parte da minha formação, seja tanto na graduação quanto na pós, foi na Universidade Estadual. Então vamos aqui entrando para o tema, entrando aqui no tema que é a imunologia, o sistema imune. Como é que você, Rodrigo, na sua cabeça, você como biólogo, você como veterinário, lecionando esse assunto já há quantos anos? Esse ano eu estou completando 21. 21 anos, né? Ou seja, você começou em 2003. Isso. 2003, isso. Início do século XXI. Isso. Como é que você entende esse tema? Com a pandemia de Covid-19, passou a ser fundamental o conhecimento básico de imunologia. E dentro desse contexto, para o aluno, existe uma complexidade dada aos detalhes que esse sistema tem. Mas, ao mesmo tempo, ele é de fácil compreensão quando você consegue fazer o aluno compreender a importância que é o sistema de defesa. Quando criança, a gente sempre, Dênio, principalmente por parte dos nossos pais, eles nos pedem uma alimentação saudável. E muitas vezes a gente reluta bastante quando criança porque a gente não tem compreensão do valor da alimentação. Mas esse alimento que a gente às vezes não dá a devida importância quando criança, ele uma das principais, seria assim, fontes para fortalecer esse sistema imunológico. Começa tudo a partir da via transplacentária, passa-se pela amamentação, tão fundamental, né, para a criança, e a alimentação ela dá essa sustentação para essa base imunitária. Então eu acredito que com a pandemia de Covid passou-se a ser fundamental ter o conhecimento básico do que é imunologia. Exato. Eu lembro, Rodrigo, você falando aí na pandemia, né? Pandemia de Covid, eu acho que a última, aliás, grande pandemia foi no início do século passado, né? Porque assim, a gente teve lá em 1914 a espanhola. A gripe espanhola. A gente teve H1N1 em 2009, que foi considerado uma pandemia, só que ela não teve a letalidade que a gente teve com a SARS-CoV-2. Mas a gente já vivenciou pelo menos 3 pandemias, né? A gente não. Logicamente, nós somos bem mais jovens, mas a humanidade... A humanidade. Porque muita gente fala assim, mas a peste bubônica na Europa, não. Ali foi uma epidemia e ficou restrita ao continente europeu. Na época, né? Exato. Bom, lembro-me também de toda aquela situação, né? As pessoas ali na pandemia de Covid, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, mas a priori a gente de fato deveria ficar em casa para evitar essa transmissão, né? Assim. Transmissão comunitária, transmissão coletiva. Exato. E outro fator, as pessoas às vezes ficam, digamos assim, impressionadas
com o fato de que a vacina produzida foi feita em pouco tempo, né? Só que essa vacina ela foi produzida em pouco tempo de acordo com a nossa tecnologia atual, né? Mas a gente tem que lembrar que em 2003 já havia acontecido na Ásia um surto epidêmico de SARS-CoV-1. Então já havia uma base, um protótipo de uma vacina que naquela ocasião foi produzida. E assim, a gente fazendo uma ressalva, dentro dessa condição imunológica, a gente está lidando com vírus. Provavelmente, se esse agente infeccioso fosse uma bactéria, nós não teríamos tempo hábil para a produção de uma vacina de eficácia a ponto de ele eliminar o risco de morte. Então, assim, a vacina foi produzida, com certeza, em um tempo muito curto, dadas as tecnologias, mas também ao que tinha acontecido lá atrás, há 16 anos antes, em 2003, também na Ásia, quando houve aquele surto epidêmico de SARS-CoV-1. Aí a gente tem MERS em 2006 no Oriente Médio e a SARS-CoV-2 em 2019, lá na província de Wuhan, na China. Mas se fosse bacteriano, Rodrigo, na tua opinião, mesmo não tendo tempo hábil para a produção da vacina, né? Que é um tipo de imunização ativa, né? Teria tempo, digamos assim, para a produção de um antibiótico? Será que a indústria farmacêutica teria esse tempo? Honestamente, Daniel, eu creio que não. Durante o processo de pandemia, eu tive com outros colegas que também são infectologistas, e o que eles me disseram, tipo assim, quase de forma unânime, é que para, aspas, sorte, fecha aspas, da humanidade, era um vírus. Porque se uma bactéria fosse, a gente com certeza seria extinto, dada a falta de condições para a produção de um antibiótico de forma imediata e principalmente uma vacina para evitar uma propagação. Inclusive, se você pegar o Programa Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde, PNI, né? Criado em 1973 e oficializado em 75, inclusive antes da Constituição Cidadã de 88, que criou o Sistema Único de Saúde, ele abrange boa parte das vacinas, são 31 vacinas, na verdade, que o governo distribui para a população brasileira, e você vai ver que as doenças bacterianas, como difteria, coqueluche, tuberculose e pneumonia, são doenças que têm vacina disponível. Porque, dado a forma de contágio que pode acontecer por gotículas de saliva, é preciso que você tenha uma vacina dada a forma de propagação. Então você nota que a ciência está atenta a esta condição. No caso do vírus da Covid, no SARS-CoV-2, a via de transmissão também era por aerosol. Mas deu tempo de desenvolver a vacina e torná-la hábil, né? Torná-la útil. E no caso das doenças bacterianas, boa parte das vacinas que são disponibilizadas são para doenças de trato respiratório, dada a facilidade na forma de contágio. Entendeu? Exato. O mundo ele ficou perplexo ante essa situação, né? E, inclusive, existem empresas que produziram até Barbies, né? A empresa que produz a Barbie, eu não sei se você lembra. Mattel. Produziu Barbies em homenagem às mulheres que contribuíram na produção de vacinas, naquelas que decodificaram o material genético do vírus. Foi o caso de uma brasileira, Jaqueline Góes, né? A Jaqueline Góes. Mas, assim, foi uma situação inusitada que nós não havíamos passado. Sim. Né? Embora o vírus de 2009, o H1N1, que é um vírus pneumotrópico, ele já tinha nos dado uma possibilidade de formular estratégias para o SARS-CoV. Porque, inclusive, em 2009, o que a gente aprendeu foi a lavar as mãos. A utilização do álcool em gel, que, diga-se de passagem, já abandonamos. Voltamos à estaca zero novamente. Algumas medidas protetivas elas devem se manter, mas algumas a gente parece que esqueceu o que aconteceu recentemente e deixou de lado. E aí a gente, em 2009, aprendeu a lavar as mãos, que no vírus, no SARS-CoV-2, era uma das medidas protetivas, né? Se a gente tivesse mantido, a gente teria sim reduzido digamos assim, a propagação dentro da população como um todo. E até também outras doenças, né? Sim. Exato. Muito bom. Eu estava dando uma lida sobre o assunto, inclusive é um dos assuntos que eu abordo em algumas turmas onde leciono,
E no sistema imune existem algumas barreiras, né? Sim. Que o nosso corpo tem para se proteger desses micro-organismos, desses antígenos, Sim. né? Dessas partículas estranhas. Na realidade, a gente começa a observar o sistema imune quando você tem divisões celulares relacionadas à imunidade. Quando eu tenho grupos de células que são granulócitas e células que são agranulócitas, né? Então você pega, por exemplo, existe uma célula que é específica para bactérias, embora hajam outras, como é o caso dos neutrófilos. Para as larvas de vermes e protozoários, nós temos os acidófilos. E para os processos alergênicos, nós temos os basófilos. Então, isso aí seria a parte granulócita, né? A parte granulócita reúne ali os monócitos e os linfócitos, que são divididos por unidades, né? Os linfócitos T, os linfócitos B, como exemplo. E aí você tem subdivisões. Então, existe uma complexidade na ação imunológica. Inclusive, por exemplo, você que trabalha esse tipo de conteúdo, quando a gente cita de apedese, né? Uhum. Que é quando a célula sai do vaso para combater o invasor Na ferida. antes que ele chegue no vaso. Exato. Antes que ele adentre a corrente sanguínea e se multiplique. Então, assim, é um sistema que ele empolga, né? Na verdade, ele deixa você maravilhado. Porque é como se você abrisse uma porta e desse acesso a outras portas. E mais conhecimento você vai adquirindo quando você vai se aprofundando na questão da imunologia. Daí a importância da compreensão, pelo menos básica, pelo menos simplória, do que é a imunologia. Na veterinária, eu lembro do livro do Ian Tizar, Imunologia Veterinária. Sim. Eu acho que ainda é o melhor até hoje. Ainda é o melhor, né? É um dos melhores, é o que a gente mais consulta, né? Eu fiquei maravilhado porque a professora, inclusive na época, dizia assim, gente, ó, vamos aqui para esse mecanismo. Aí depois de passar 30, 40 minutos num determinado mecanismo, esse mecanismo era apenas o prenúncio de um outro mecanismo. Muito bom. Ou seja, era uma concatenação de mecanismos, né? Era uma sequência que o objetivo final, que era debelar a infecção, só poderia ocorrer se esses mecanismos ocorressem. Então, às vezes... Uma sequência, diga-se de passagem, né? Exato. E a gente fica, assim, abismado com o fato, né, de que há certas coisas que ocorrem no organismo que a gente pensa que são ruins, e se a gente deixar, elas podem até ser ruins, como é o caso da febre. Sim. Porém, a febre é paradoxal, porque se vai aumentar a temperatura, melhora o sistema imune para combater aquela infecção. Tem umas células, na verdade, são células TCD-NK, né? Que elas atuam numa temperatura superior a 37,5 graus. Então, assim, o início do quadro clínico febril, ele não deve ser interrompido com um antitérmico, porque é uma ação defensiva. Inclusive, muita gente, Den, eu acho que isso você vivencia em sala de aula, o aluno pergunta como é o mecanismo febril. Na realidade, você ativa o processo mitocondrial para que produza calor, para que necessariamente esse calor ele venha a eliminar o invasor. Exato. Né? Então, assim, é uma dinâmica fantástica e natural, porque a febre ela responde ao estímulo corporal. Você não induz a febre. Ela acontece de forma naturalmente, como uma ação imunológica. Né? Inclusive, existem doenças em que, mesmo o indivíduo tendo febre e dando o antitérmico, que é o antipirético, né? Sim. O que é que acontece? A gente tem que prestar atenção nesse início, porque o início da doença é a fase febril. É o caso da dengue, por exemplo. Sim, né? sim. Né? Que tem essa fase febril inicial de 2, 3 dias. Né? Tu falaste agora do antipirético, a gente está vivendo a Olimpíada de Paris, né? Uhum. E acendeu-se a pira, então relaciona-se a fogo. A fogo. Né? Bem interessante essa colocação tua. Uhum. Sim, mas é algo que a gente deve compreender como fundamental à vida, né? A gente precisa, né, do contexto imunológico para sobreviver, né? Uhum. Um aluno uma vez me fez uma pergunta, ele disse assim, professor, mas eu tendo algum problema, alguma ferida, se houver a formação de pus, aí eu falei, a formação de pus é natural. Ali, se você pegar
aquela secreção branco-amarelada, aquela secreção leitosa, você vai ver o resultado da briga lá do sistema imune Sim. com o micro-organismo. Sim. O que não pode é essa secreção ficar enclausurada, formar um abscesso, aí pode prejudicar se ainda houver micro-organismo vivo, né? Sim, e se porventura cair na corrente sanguínea, né? Exato. Por é exemplo, pior. muita gente não leva tão a sério. A cárie, que é uma infecção bacteriana, ela pode levar à morte. Pode haver cardiomiopatia e pode haver uma septicemia por conta da contaminação bucal. É por esse motivo que a odontologia se separou da medicina, né? Para ter uma ciência para cuidar somente desse mal, que na época era algo, tipo assim, o índice de letalidade elevadíssimo, né? Hoje em dia já é uma coisa menos comum, digamos assim. Sim. Tanto é que quando você fala, as pessoas até não correlacionam. Né? E eu lembrando aqui das barreiras, Rodrigo, por exemplo, existem barreiras que são físicas, barreiras químicas, barreiras também biológicas, né? Talvez, eu creio que a maior barreira do nosso corpo é a pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano. Sim. A partir do epitélio, né? Porque assim, você tem o epitélio, que é a primeira camada de proteção. Logo abaixo você tem a derme, que já saímos do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Né? E aí você vai ter, necessariamente, interessante, né? Aproveitando o que você está me falando, o nosso sistema de defesa, exceto as células que são produzidas pelo sistema linfático, em geral linfócitos, elas são produzidas dentro dos nossos ossos, na nossa medula óssea vermelha. E muitas vezes o aluno não sabe de onde vem o sistema de defesa, onde ele é formado. Dentro dos ossos, dentro da medula óssea vermelha, onde é produzido os nossos glóbulos vermelhos, onde são produzidos orgânulos citoplasmáticos, que são os trombócitos, né? Que na verdade tem um megacariócito, fragmentos são trombócitos, e aí a gente tem as células de defesa, pelo menos os 5 grupos sendo produzidos dentro da medula óssea vermelha. Né? Ou seja, todos os elementos figurados produzidos a partir da medula óssea vermelha, seja da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide, né? Sim. Os ossos longos e chatos, né? Dentro de ossos longos e chatos. Por isso que a gente pode, inclusive, transplantar medula, né? Para estimular numa pessoa que sofra, por exemplo, de leucemia mieloide aguda, você faz o transplante da medula para tentar restabelecer uma condição de vida da pessoa que ela perdeu devido ao câncer, né? E é por esse motivo que alguns estudantes não entendem, né, Rodrigo, o lance lá das curas no caso dos pacientes soropositivos, que também tinham leucemia. Sim. Porque quando eles fizeram um transplante de medula, eles tiveram a sorte de pegar a medula de um paciente, né, de uma pessoa que nunca o vírus HIV entraria no linfócito T4, para destruir o linfócito T4. Exato. E hoje nós temos 7 pessoas, né, no mundo curadas devido ao transplante medular. Exato. Né? Ou seja, resolveu 2 problemas, que no caso, leucemia e a AIDS. O HIV. Exato. A presença do vírus. Ainda sobre essas barreiras, né? Eu estava dando uma olhada, nós temos as barreiras químicas com algumas substâncias importantes, as citocinas, nós vamos ter o interferon, a interleucina, que a gente falou sobre a febre agora há pouco, as imunoglobulinas, as prostaglandinas, né? Exato. Inclusive, uma delas é a dinoprostona, né? Que desencadeia o quadro febril. E as barreiras biológicas, né? Por exemplo, na nossa pele, a gente tem bactéria que não deixa a bactéria ruim se proliferar. No nosso intestino, a gente também tem a microbiota, né? Sim. Até mesmo na flora, no caso da vagina da mulher, você tem a presença de células, na verdade, lactobacilos, que são bactérias que terminam produzindo ácido lático, e esse ácido lático termina tendo uma função protetiva em relação ao duto vaginal da mulher. Porque como o aparelho reprodutor feminino ele é interno, em tese ele passa a ser mais vulnerável à contaminação. E com essa alteração de pH provocado pelos lactobacilos, devido à presença do ácido lático, termina tendo uma ação protetiva. Seria uma ação química.
A questão da acidez, né? Sim, o pH. É por isso que o sêmen tem o líquido prostático alcalino. Sim. Para poder neutralizar a acidez vaginal. Exatamente. Que é algo que a pessoa talvez não associe, mas está relacionado à imunologia. Né? Rodrigo, lembrando aqui do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, imagina se nós não tivéssemos o SUS, né? Que, na minha opinião, é o maior sistema de saúde do mundo. Ele é copiado do modelo inglês, né? O Brasil e a Inglaterra são os únicos países que fazem a distribuição dentro do contexto social de saúde para a população, mas os dados últimos, recentes, que foram, na verdade, divulgados pela doutora Nízia Trindade, que é a nossa ministra da Saúde, eles trazem um novo alento, porque o Brasil saiu da condição dos 20 piores países em cobertura vacinal. Agora, excelente, complexo, Dênio, porque a vacina é gratuita. A gente poderia fazer qualquer tipo de consideração se a vacina fosse paga. Em país em que a vacina é paga, a cobertura vacinal ser maior do que num país em que a vacinação é gratuita. É um absurdo. É um absurdo, não é aceitável. Né? Inclusive, aproveitando esse ensejo, o movimento antivacina, né? Pois não é, que rapaz. ganhou digamos assim, um apoio maciço de inúmeras pessoas. É importante primeiro a gente frisar que o movimento anti-vax, ele não é de agora. Na época da vacina contra a varíola já existia. Uhum. Só que ele veio ganhando força, e ele ganhou uma força maior nesse século a partir de 2014. Né? Estados Unidos? Estados Unidos, com certeza. E no Brasil, ele chega com mais força em 2016. E eu quero contextualizar isso, porque em 2016 a gente teve uma mudança na presidência, a presidenta ela foi impeachmentada na ocasião, e o novo presidente ele criou o teto de gastos. E esse teto de gastos ele não queria mais ultrapassar gastos em saúde e educação. Um absurdo. País como o Brasil. Um absurdo. Saúde e educação, reduzir os gastos, né? E aí, para o presidente na época, para o governo naquela ocasião, chegada do antivax no Brasil foi o que eles precisavam. Porque o governo ia reduzir investimento em vacinas e a população não queria mais se vacinar. Então juntou-se a fome com a vontade de comer. E isso vitimou muitas pessoas. A questão da ignorância é que uma hora ela tem que encontrar o conhecimento. Então, assim, para a gente contextualizar, o objetivo inicial de uma vacina é impedir a morte. Quando a primeira vacina para poliomielite, desenvolvida pelo Dr. Jonas Salk em 1957, foi utilizada, ela evitou a morte de crianças. E as pessoas disseram que as crianças tinham tido paralisia, então a vacina não funcionava. Na verdade, sobreviver é o grande objetivo da vacina. Então, assim, pessoas dizem assim, eu tomei a vacina contra a Covid e tive Covid. Você precisou de auxílio médico terapêutico, você precisou de internamento, você precisou de uma unidade de terapia intensiva? Não. Então a vacina cumpriu o papel dela. Surtiu Agora, efeito. num outro momento, ela vai te imunizar a ponto de não ter nem manifestações sintomáticas. Mas no primeiro momento, o objetivo da vacina é impedir a morte, que é a perda maior, que é a vida. Né? E assim, a gente precisa conscientizar a nossa juventude, os nossos alunos, que futuramente serão pais e mães, da importância da vacina. Por mais que você não acredite na eficácia, e eu acredito, porque uma vacina, para ela chegar até a ponta da agulha, do cisel da agulha para ser injetada no nosso braço, inoculada no nosso braço, ela passou por inúmeros testes clínicos, na verdade farmacodinâmico, farmacoterapêutico. Foram feitos todos os testes possíveis e imagináveis. Isso não é feito da manhã para a tarde, nem da noite para o dia. E eu desejo que as pessoas elas vacinem seus filhos. Uhum. Você pode até não acreditar, mas vacine. Quando essa criança for um adolescente, um adulto, que ele tem entendimento, aí ele julga se vai tomar ou não vacina. Mas não vacinar crianças eu acho uma grande covardia. Porque a criança ela não tem como se defender. Né? É um absurdo. Eu vendo o livrinho do Ministério da Saúde, né, que é perfeito. Inclusive, quando a criança
ela sai do hospital, né? Ela nasce e os pais levam a criança para casa, normalmente levam o livrinho de vacinas do plano de saúde. Sim. Né? Existem vários planos de Sim. saúde ou do próprio hospital. E acaba que quando essa criança ela começa a tomar a vacina, a partir da vacina pública, digamos assim, né, do SUS, ela recebe o livrinho. E o livrinho é muito melhor do que qualquer livrinho de plano de saúde, porque ali tem todo um acompanhamento inicial, tem todo o protocolo de vacinação. Se o pai quisesse tirar do bolso para poder pagar todas aquelas vacinas numa clínica de vacinação particular, ele gastaria, sei lá, 5, 10 mil reais por aí, né? E acaba que ele não paga. Por quê? Porque nós pagamos os nossos impostos e o SUS está aí para garantir esse protocolo vacinal. Com certeza, que é de fundamental importância, porque assim, Dênio, todo gasto com prevenção é economia de tratamento. Exato. Todo gasto com prevenção, eu sempre falo o seguinte, por exemplo, é fácil ser deficiente físico no Brasil? É difícil. Você tem a acessibilidade reduzida, não existe um respeito às vagas de estacionamento para um deficiente físico. Então você tem a poliomielite, que é uma doença que, se não matar, ela deixa você sequelado com membros paralisados. Você desejaria ter essa condição? Não. Então você não pode oferecer isso para o seu filho. E é agora não, porque o protocolo mudou em 2012, e a partir de janeiro de 2012 as crianças tomam a Salk 1 e depois elas voltam novamente para a VOP, né? Ou seja, elas tomam primeiro a VIP, vacina injetável contra pólio, a Salk 1, e depois eles voltam para a VOP, né? Que é a vacina oral contra pólio, que é a conhecida vacina do Dr. Sabin, a vacina do Zé Gotinha. Mas assim, a gente tem que pensar nas consequências do não uso da vacina. E lembrando, vacina não tem anticorpos. A vacina, ela tem um antígeno, que é um estimulante que vai fazer o seu corpo produzir anticorpos ao longo de um período. Porque muitas vezes a pessoa fala, vou dar um exemplo, a pessoa sofreu um acidente com um objeto e havia o risco de contaminação por tétano. Ela vai numa unidade de saúde e toma soro antitetânico, que não é um tubo cilíndrico, nem uma estrutura retangular, é uma ampola. Aí a pessoa diz assim, acabei de tomar a vacina contra tétano. Não, você não vacina ninguém contra uma doença se há suspeita de contaminação. Você tomou soro. O soro, ele é uma imunização passiva, porque seu corpo não vai precisar produzir nada. O soro, ele é de uso imediato. Tanto é que o soro fisiológico, o soro imunológico, o soro antitóxico é de uso imediato. E o soro, além de ser, ele atua a curto prazo. A vacina não. A vacina, ela tem antígenos. E esses antígenos estimulam o corpo, daí uma imunização ativa, para produzir anticorpos específicos contra aquela patologia. Né? E, logicamente, que a vacina ela atua a médio e longo prazo. Tá? A vacina, você falou aí, um tipo de imunização ativa artificial, né? É esse antígeno que está morto, atenuado, ou um toxoide vindo do próprio antígeno. Sim, uma proteína, um fragmento, como houve... Porque, assim, quando surgiram as vacinas contra a Covid, se falou muita coisa sem se ter um conhecimento. Aí eu chamo de informação leviana. Por exemplo, ainda hoje, não sei se você passa por isso, tem alunos que dizem assim, mas eu conheço uma pessoa que infartou por causa da vacina contra a Covid. É preciso um estudo para se comprovar que foi a vacina. Porque, assim, há pessoas que necessariamente podem ter um problema cardiovascular. Uma comorbidade, né? E aí teve uma intercorrência, mas não por conta da vacina em si. Coincidiu. Aí, assim, aí tem pessoas que dizem assim, não vou tomar a vacina porque eu tenho medo de ter um infarto. Não, você toma a vacina. Por que você não vai tomar? Porque eu tenho medo de um infarto. Mas onde está escrito, onde você viu, onde está que a vacina ela propicia um infarto? Desde quando eu vou evitar uma doença em você para provocar outra? Né? Então, assim, a gente precisa lidar com a falta de conhecimento levando o conhecimento. Né? Eu, tipo assim, sempre que as pessoas me abordam, principalmente os nossos alunos, eu sempre tenho tranquilidade em colocar para eles que não é a minha opinião, é o que a ciência mostrou para a gente. Eu me baseio na ciência, eu não me baseio em achismo, eu não acho nada.
Inclusive, eu trabalho muito com dados estatísticos, com aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, mas dentro do que a gente observa como sendo uma prática de ciência. Não é a conversa do bar, não é a conversa do colega, é uma conversa a nível científico. Tanto é que, quando você me convidou, eu sabia que a gente ia poder dialogar nesse aspecto em relação à imunologia de uma forma mais ampla, para que as pessoas entendessem a importância do que é, entendeu? Não aquela coisa, tipo, científica demais, mas também a gente não pode se afastar da ciência. Não pode. Né? Não pode porque os artigos científicos estão aí, sim, os trabalhos de mestrado e doutorado. Eu incentivo muitos meus alunos a fazerem estágio, por exemplo, na Fiocruz aqui do Ceará, que muita gente não sabe, mas a gente tem uma unidade da Fiocruz no município de Eusébio, que você pode pleitear um estágio lá. Para isso, você tem que ter boas notas na universidade, tem que ser da área de saúde. Então, eu incentivo muitos alunos, que principalmente aqueles que a gente nota que gosta da pesquisa, a ir para esses ambientes de pesquisa. Não é só aqui, você tem o Butantan, lá em São Paulo, você tem a FIO do Rio, você tem vários institutos. E fora do Brasil, então, nem se fala. Agora, tanto o Butantan como a Fiocruz são institutos de referência mundial. Não é restrito só ao Brasil. O mundo todo reconhece o Butantan, principalmente na questão orfidária, né, da questão dos ofídeos, como também na questão de vacinas. Soros. E a Fiocruz ela é uma das pioneiras na produção de vacinas no Brasil. Né? Belém também, sim, né? Sua terra lá. Chagas, entendeu? Do que diz respeito às doenças tropicais relacionadas ao país tropical, sim, né? Sim, sim. Tem muitas doenças que são endêmicas na região norte, né? Uhum. A malária lidera com folga, aí você tem ali a elefantise, que é a filariose, e depois a febre amarela. Porque tanto a malária como... Existe uma vacina para malária, inclusive essa vacina é chamada de antivax. Não é antivax, não. O nome da vacina é Mosquitix. Ela está sendo usada somente na África. Lá na África tem o Plasmodium ovale, que é o protozoário causado da malária naquele continente. Aqui nós temos 3, né? Nós temos o Vivax, o malária e o falcíparo, que é o mais grave, né? Inclusive a cloroquina, tão polêmica, ela é boa, ela é muito utilizada no tratamento para malária. Aí você tem a filariose, que também é transmissível, embora seja um hematelminto, ela é transmissível pela picada de um inseto, do Culex. Que é a Wuchereria bancroft. E por último a febre amarela, porque tem 2 febres amarelas, né? Tem a urbana e tem a rural. A rural, que é transmitida pelo hemagogos e pelo sarbertes, ela tem por objetivo um macaco que é o bugio. Uhum. E a urbana, ela é transmitida pelo Aegypti, né? O Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Que transmitem para o homem, né? Que, assim, na verdade, tanto a febre amarela rural como urbana são vírus primatófilos, né? Que afetam primatas. Né? Exato. No caso aí da região norte, a região norte é porque ela é muito grande, né, Rodrigo? E esse bioma, que é a Amazônia, tem coisas que ainda vão ser descobertas durante décadas. Sim. Ou seja, é um capital farmacêutico muito forte que o Brasil, eu creio, não está se aproveitando tanto como era para se aproveitar. Sim. Né? Agora, a gente tem que levar em conta que a Amazônia ela não tem continuismo de espécie, né? Uhum. O que ela tem de muito, ela tem pouco. Então, como assim, Rodrigo? Ela tem muitas espécies, mas essas espécies que ela tem poucos exemplares. Uhum. Tanto é que durante o ciclo da borracha na história do Brasil, a borracha era muito cara. Porque você não tinha seringueira, uma plantação de seringueira. Você tinha seringueira em meio a outras formações arbóreas amazônicas. E o cara tinha que se embrenhar na mata para localizar a seringueira para fazer a extração do látex, né? Uhum. Por isso que a borracha era tão cara na época quando ela começou a ser extraída. Muitos cearenses saíram daqui, foram para o Acre, né? Acre principalmente. Aí tem o Acre, eu acho que foi anexado, os professores de Bolívia. história me corrijam se eu estiver errado, aquele Tratado de Petrópolis, 1903, se não me engano. Ainda hoje existe um ranço. Uhum. Assim como o Paraguai reivindica o Mato Grosso do Sul, a Bolívia reivindica o Acre. O Acre, né? Muito bom. Eu também estava dando uma lida sobre
imunidade inata e imunidade adquirida, né? A imunidade inata é aquela que a gente já nasce com ela, né? As IMGs, as imunoglobulinas, que boa parte delas a gente recebe através da amamentação, a gente nasce e recebe imunoglobulina G. E aí, ao longo do tempo, a gente vai modificando para as necessidades que nós temos, né? Pois é, mas eu estava pensando, Rodrigo, naquela classificação, essa que eu acabei de falar, né? Porque chama-se imunidade inata, natural ou inespecífica, aquela que as células ou as barreiras, enfim, que a gente havia falado, elas agem da mesma forma contra qualquer micro-organismo. Enquanto que a imunidade adaptativa, também chamada de adquirida ou específica, ela vai agir mais especificamente. Aí nós vamos ter a imunidade humoral e a imunidade celular. Sim. Aí o humoral indo para os anticorpos, né? Que Sim. começa com o linfócito do tipo B, que acaba amadurecendo, vira plasmócito para a produção dessas proteínas que têm formato de Y, que são os anticorpos, e a imunidade celular, como a gente falou aqui, os linfócitos, né? Do tipo T ou NK, enfim. Uma das coisas que quando eu comecei a estudar imunologia, eu me ative a esse detalhe, é que dos parasitas que nos afetam, principalmente a nível intracelular, o único que não se alimenta da célula é o vírus. O vírus quer uma célula para quê? Para produzir novos vírus. Uhum. Agora a bactéria, não. Ela utiliza os ribossomos, associa ao nosso retículo, para que ela possa sintetizar proteínas, se nutrir e se multiplicar. Protozoários têm o mesmo processo, os fungos bem parecido. Então o vírus ele é o único parasita que realmente ele só tem interesse na célula para produzir novos vírus a partir dessa célula. Uhum. Aí você tem uma subdivisão, né? Porque existem vírus de DNA, E de RNA positivo, RNA negativo e os retrovírus, que tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que é interessante, Dênio, quando a gente explica para o aluno que toda célula tem transcriptase. Uhum. Ela não tem reversa. Por isso que o vírus, né, ele tem. Inclusive o PCR-RT, utilizado suave, aquele examezinho de fundo de nariz para a detecção de vírus da Covid, ele é PCR, que é uma cadeia de polimerase, mas ele é RT por causa da transcriptase reversa, é a sigla. Então, assim, a gente tem essa característica dos parasitas, né? Transcriptase é uma enzima, transcriptase reversa, por conta do vírus, né? Isso. Exatamente. Uma das coisas também que os alunos eles ficam na dúvida, que eu acho bobo, mas é porque o aluno, às vezes, ele não raciocina o conceito, né? Sim. Ele, às vezes, esquece a definição. Tem aluno que, por incrível que pareça, ele confunde, Rodrigo, período de incubação com janela imunitária. Já pensou? Porque... E latência? Pois não é. Porque período de incubação é aquele momento que o micro-organismo está entrando até o aparecimento dos primeiros sintomas, Sim. né? Sim. Já a janela imunitária ou imunológica é o período em que está começando a infecção até o aparecimento dos anticorpos. Sim. O grande problema da janela imunológica é a questão dos falsos negativos. Isso. Ou seja, dá negativo, mas está positivo. Porque exemplo, não deu tempo, né? No caso do HIV, especificamente, a janela imunológica dele é de 90 dias. Então, se você Pelo menos, fizer né? qualquer exame sorológico para detecção dos anticorpos, Não porque o sorológico ele não detecta vírus, ele detecta anticorpos. Uhum. Ele vai dar negativo, vai dar soro negativo. Agora, depois de 90 dias, aí você pode fazer que ele vai dar uma proximidade com a realidade do organismo do indivíduo. Seria o que a gente chama de titulação de anticorpos. Sim. Para saber Sim. se a quantidade está, né? Quando a gente se vacina, por exemplo, todos nós, pessoal, não sei se vocês sabiam, mas o veterinário que vai trabalhar com pequenos animais, ele tem que ser vacinado contra a raiva, obrigatoriamente. Se a vacina não pegar, ele fizer a titulação de anticorpos e a quantidade de anticorpos estiver abaixo, ele vai procurar trabalhar com outra coisa. Inclusive, é um dos poucos profissionais que tem acesso à vacina antirrábica. Porque, por exemplo, como ela é uma zoonose, pessoal, é toda doença que é transmissível de animais para a gente, né? Por exemplo, a leishmaniose, que é um protozoário, a visceral, ela é um exemplo de zoonose. E no caso da raiva, da hidrofobia, ela tem vacina disponibilizada para animais domésticos, inclusive custeada pelo governo.
Já para as pessoas em geral não tem. Existe soro antirrábico, né? Uhum. Às vezes o indivíduo, ele, vamos supor, ele sofreu um acidente, né? Tipo, um animal errante chegou a machucá-lo, né? Mordedura, arranhadura, lambedura, e ele tem obrigatoriamente que ir ao posto Para tomar o soro. para tomar o soro. Inclusive, só esclarecendo. E às vezes aproveita para tomar a vacina, porque se foi negativo para o cão, né? Aí aproveita para tomar a vacina. Agora, um detalhe. Você pode ser arranhado ou até mesmo mordido e se contaminar com o tétano. Então, você tem que tomar o soro antitetânico, mesmo que o seu cão esteja vacinado contra a raiva, você precisa ir até a unidade de saúde para... Caso você esteja com a vacina antitetânica atualizada, nenhum problema. Agora, se não tiver, tem que tomar o soro antitetânico. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá. Aqui em Fortaleza, nós temos em torno de 120, 121, 122 bairros, se não me engano. Né? 88 postos de saúde. E menos postos de saúde do que a quantidade de bairros, não é isso? Sim. Mas muitos deles têm uma quantidade de vacina, assim, enorme. Agora é porque, assim, com as políticas do SUS, cara, a UPA e a UPS, né, o pronto atendimento, ele faz um trabalho auxiliar do posto de saúde. Porque, assim, a questão é que o brasileiro ele tem que aprender o que é um hospital. Uhum. Então, assim, vamos pegar o município de Fortaleza como referência. O Hospital do Coração fica em Messejana. Se uma pessoa está infartando, ela não pode ir para o IJF, porque o IJF ele é um PS, ele é um hospital secundário. Ele tem que ser mandado para um hospital terciário, que é um hospital específico. E a gente tem que fazer uma campanha de educação. Nesse sentido. Sim. Por exemplo, não sei se você sabe disso, o SAMU 192, ele deve ser acionado para problemas em casa. Só quem pode fazer resgate de pessoas em via pública é o Corpo de Bombeiros. Só que toda vez que você tem uma pessoa atropelada, você liga 192. E eles não podem negligenciar o atendimento. Só que você está desvirtuando o serviço. Porque o serviço de atendimento médico de urgência é para a casa da pessoa. Nunca para uma via pública, a não ser que a pessoa infarte. Mas no caso de um acidente com moto, um acidente automobilista, tem que ligar para o 193. Porque é o resgate do Corpo de Bombeiros, inclusive tem a preparação adequada para o resgate desse corpo, dessa pessoa que foi abalroada. Então tem que ser feita uma campanha nacional para explicar para as pessoas por que o IJF é lotado. Porque há pessoas que vão para lá com problemas que não são tratados lá. Se tivessem ido para o hospital adequado, reduziria o fluxo naquela unidade e enxugaria o atendimento, melhorando a qualidade do mesmo. Então a gente tem que fazer uma campanha de educação da população brasileira. Isso é fato. E já está tarde até demais. Porque tem pessoas que vão para os lugares errados buscando atendimentos inadequados, que não são para aquele ambiente. Entendeu? Eu acho que o IJF ele é mais para traumato-ortopedia, Sim, né? Queimaduras, queimados fantásticos. Toxinas, entendeu? né? Sim. Ele não é para infarto, ele não é para parto, ele não é para você cortou o braço, não é para isso. Entendeu? Mas acaba que vai para lá, entendeu? Então, assim, termina sobrecarregando um hospital que poderia fazer um melhor atendimento se tivesse as suas funções bem delimitadas e empurradas para a população. Inclusive, até hoje, nós vemos muitas ambulâncias do interior, ou seja, de que adianta colocar esses hospitais regionais em Quixeramobim, no Cariri, em Sobral, né? Se realmente acaba que vem para Fortaleza de um jeito ou de outro. Né? Infelizmente, a situação se complica a partir daí, né? A partir da educação da população, muita coisa aconteceria de melhor. Mas para isso tem que educar. A educação é fundamental. Fundamental. Tá. Rodrigo, me diz outra coisa. Do que você estudou assim dentro da imunologia, qual assunto desses que nós falamos ou algum outro que a gente não falou, qual assunto assim que te deixa ou mais emocionado ou mais, sei lá, cara, dos encasquetado? Um dos assuntos mais fantásticos, e eu não digo assunto, um dos estudos mais fundamentais que eu acho é o de antibiótico-terapia. Uhum. Cara, antibiótico-terapia, assim, o meu ídolo na ciência é o Louis Pasteur. Uhum. Tanto é que a minha filha vai se chamar Louise, em homenagem ao Pasteur. E
para mim, o Fleming ele foi fundamental. Então, assim, a antibiótico-terapia, para mim, é a coisa que mais fascina. Porque você fazer o uso da substância, embora saibamos que ela causa danos também, mas você restabelecer o equilíbrio daquela célula, cara, não tem fascínio maior, não. É fantástico. Evitar uma septicemia, né? Cara, devolver a vida. Devolver a vida. Você tirar a dor, tirar a febre. Cara, isso não tem como não encantar. Entendeu? Eu acho assim que a antibiótico-terapia é a coisa que eu mais tenho, assim... Paixão. Encanto. Porque eu queria ser muito melhor nisso, mas eu tenho um encanto muito grande pela antibiótico-terapia. Na parte clínica, Rodrigo, quando você atende um animal, seja ele um cão, um gato, normalmente nós veterinários, nós passamos um antibiótico de largo espectro, Sim, né? sim. Que vai matar uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Gram-negativa, isso. Mas, assim, existem também algumas situações lá na semiologia, que é a área que estuda os sinais clínicos, que nos identificam e você diz assim, não, aqui o antibiótico tem que ser este. É isso aí. É porque, assim, guardar as devidas proporções, a veterinária é uma pediatria. Porque na pediatria você tem que ler os sinais que a criança está passando. Uhum. E na veterinária você tem que ler de uma forma ainda mais reduzida, porque o animal não grita. Ele grunhe, ele relincha, ele, entendeu, late, então ele mia. Então a gente precisa ter um conhecimento diferenciado de sinais. E aí é aí onde está o aprofundamento da farmacologia. Que eu acho que hoje a gente está tendo médicos que são veterinários, médicos que são passadores de receita. Isso é muito grave. Ruim. Porque a gente precisa, por exemplo, eu sempre falo isso. Você vai ao médico, um médico bom é aquele cara que pede o hemograma, pelos sinais clínicos ele identifica uma infecção bacteriana, ele pede uma cultura, e aí ele pede para você permanecer no hospital até que saia o resultado do hemograma e o resultado da cultura. E a partir daí ele busca o antibiótico específico para reduzir as chances de resistência bacteriana. Esse é um excelente profissional. Agora, aquele cara que você dá um sintoma e ele pela audição, ele já faz uma prescrição, ou eu estou diante do maior especialista no assunto, ou então eu estou diante de um charlatão. E isso me preocupa. Não só na veterinária, eu acho que na medicina também. A gente precisa ter bons médicos e é algo que dá um outro podcast. A preocupação da gente com o futuro das ciências de saúde no Brasil. Isso está deixando a gente bem preocupado. Mas a gente tem que lidar com isso, né? Faz parte. E acaba que esses micro-organismos se tornam multiresistentes, né? E também, do outro lado, a população fica com o pé atrás no que diz respeito aos profissionais que estão acabando de sair da faculdade. Agora é porque, assim, Dênio, o problema maior de nós brasileiros é o abandono do tratamento. Porque o brasileiro, inclusive é um dito popular, de médico de louco todo mundo tem um pouco, eu não acredito nisso. A pessoa, a partir do momento que os sintomas desaparecem, ela suspende por conta própria o uso do antibiótico. Aí vem as consequências, né? As resistências bacterianas, superbactérias, porque as pessoas elas acreditam que sintoma é doença, não. Você pode não estar mais com os sintomas graves, mas ainda estar doente. E isso é algo que tem que ser chamado a atenção. Tipo, o médico passa um antibiótico 3 vezes ao dia durante 14 dias. Quando chega no 5º, 6º dia, já não tem mais os sintomas, o indivíduo pensou que já está curado. Isso é uma pesquisa, cara. Antibiótico de 7 dias, o brasileiro só toma 3. O 4º dia ele já não toma mais, porque não há mais sintoma. Então ele acredita que já está curado. E aí, o que é pior, quando restabelece os sintomas, ele volta para o antibiótico que sobrou. Ah, meu amigo, aí... Aí lasca. Terrível. Aí lasca. E tu, qual é a área que tu mais te encanta? Da imunologia. Pronto. Essa parte de imunização ativa e passiva, eu acho assim, fantástica, né? A gente falou aqui de vacina e soro, mas tem também o interferon artificial, Sim. né? Tem também a própria doença, que você acaba, numa segunda oportunidade, já estando mais protegido, né? Eu fico fascinado com o colostro,
né? Esse primeiro leite, que não tem nem coloração de leite, ele é meio transparente, esverdeado, que tem uma quantidade enorme de imunoglobulinas. A própria questão da placenta, né? Tem anticorpo, são poucos os anticorpos que atravessam a barreira placentária. Então, essa área aí é uma área que eu realmente me identifico muito. Além da imunidade coletiva, que é a imunidade de rebanho, que, além de proteger aqueles que se vacinam, protege também aqueles que não se vacinam ou aqueles que se vacinaram e a vacina não pegou, né? É a questão da Luftwaffe querer bombardear Londres. O que é que o Churchill pedia no rádio da BBC? Não acendam as luzes. Quando você não acendia a luz, os caças alemães não identificavam e não tinham como bombardear Londres. Então a vacina, a gente tem que parar com essa ideia de que ela é uma proteção individual, ela é uma proteção coletiva. A vacina nunca foi individual, ela é coletiva. E a gente tem que fazer bom uso dessa estratégia. Para mim é a melhor. Pois é, tem doença que essa imunidade coletiva, começando ali dos 75%, já é muito boa, mas tem doença que a gente precisa de uma imunidade coletiva de 90%. Né? Dependendo do andar da carruagem, do tipo de micro-organismo e até mesmo da questão da transmissibilidade, é muito relativo, é muito subjetivo. Mas as pesquisas estão aí para dizer, né? Se vacinou a população a partir de uma determinada porcentagem, 75%, 80%, ótimo, né? É interessante também, voltando para a questão viral, é que o aluno diz assim, o vírus é mais grave que o outro. Não existe. Existe um corpo que vai receber esse agente. Por exemplo, a doença com maior taxa de transmissibilidade é o sarampo. Né? E necessariamente ela vai contaminar todo mundo? Não. Mas a que mata mais, aí não existe. Vai depender do corpo que ela encontre. Né? A imunologia da pessoa é que define a letalidade. Entendeu? Uma pessoa, quando foram começar a vacinar as pessoas contra a Covid, a primeira leva tinha idosos e tinham pessoas com comorbidades, para justamente já reduzir o potencial do vírus sobre essas pessoas. Que tem um sistema imune menor, né? Mais certeza, frágil. Né? Mais debilitado. Exatamente. Rodrigo, estamos nos aproximando aqui da parte final do nosso podcast, certo. Mas eu queria fazer contigo aqui um bate-bola. Certo. Um bate-bola. Vamos lá. É o seguinte, presta atenção. Nós temos as várias áreas da biologia, certo. Né? Origem da vida, citologia, botânica, zoologia. E eu vou colocar aqui 2 delas, você vai ter que escolher uma. Certo. Toda vida que eu perguntar 2, você vai ter que escolher uma. Certo. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá. Origem da vida ou citologia? Citologia. Citologia ou zoologia? Zoologia. Zoologia ou botânica? Zoologia. Zoologia ou genética? Zoologia. Zoologia ou histologia? Zoologia. Zoologia ou embriologia? Embriologia. Embriologia ou... Deixa eu ver aqui... Microbiologia? Microbiologia. Microbiologia ou fisiologia? Fisiologia. Fisiologia. Fisiologia é algo fantástico, que, né? É porque é o funcionamento total, né? Eu acho perfeito demais. Eu acho que a tua época de faculdade foi a mesma minha época, né? Provavelmente. Provavelmente. E naquela época, Rodrigo, começava assim. Começava com anatomia, aí depois passava para citologia, depois fisiologia. Eu comecei com citologia. Depois histologia. Depois fui para anatomia e fisiologia. Anatomia. Na sequência. Tu pegaste anatomia mais ou menos geral. Em que semestre? Quarto. Terceiro, quarto. Terceiro, quarto. Eu acho que eu peguei segundo ou terceiro. Uma coisa assim. Bom, mas depois dessa fase inicial, aí depois vem fisiologia, depois patologia e cirurgia, né? Acaba com cirurgia, né? Normalmente, que né? É top. Exato. Dentro da veterinária, você gosta mais da clínica médica ou da cirurgia? Cirúrgica.
Cirúrgica? Cirúrgica. Cirurgia de tecidos moles ou traumato-ortopédica? Moles. Moles. Vísceras. Moles, muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui terminando o nosso podcast com essa figura fantástica que é o professor Rodrigo Marques. É um professor benquisto na nossa cidade, trabalha em várias escolas. Hoje, Rodrigo, quantas escolas? 5. 5 escolas? 5. Como é que dá tempo? Cara, é aquela coisa, porque eu pego mais terceiros anos e cursinhos, né? Já desde 2022 eu não pego mais segundo ano médio, embora eu gostasse muito. Mas hoje, como é mais um público de término tanto término como os cursinhos, então dá pra gente dividir o tempo. Agora tem que estudar muito. O pessoal pensa que professor não estuda, mas estuda muito E todo mesmo. dia. Todo dia, tem que se atualizar. Entendeu? Nós trabalhamos juntos no Lourenço Filho e no Tiradentes, Sim, né? sim. E fora o Lourenço Filho e o Tiradentes, tem o Santa Cecília, o Luciano Feijão em Sobral. Sobral E o Darwin. e o Colégio Darwin. Também. Muito bem. Muito tempo nesses lugares todos. Professor Rodrigo, sua mensagem final aos vestibulandos para este segundo semestre de Enem, de UES, de vestibular das universidades particulares. Geralmente, a volta em agosto ela é uma volta mais lenta, né? Uma volta como se a gente estivesse recomeçando o ano. Eu queria que vocês voltassem bem motivados, buscando os objetivos que vocês traçaram para esse ano, prestando atenção a todas as aulas, porque existem alunos que são sommeliers de aula, só quer assistir a aula. E assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem passa do vestibular, pessoal, não é a pessoa que sabe, é a pessoa que tem certeza. A pessoa que tem certeza é aquela que assiste todas as aulas, independente de qual seja o professor e a matéria. Porque todas são importantes e todas são essenciais. Então, nesse segundo semestre, deixe de lado essa história de eu já sei. Você não sabe. Você tem que aprender, você tem que se certificar. E aí, ano que vem, você vai estar comemorando os louros dessa busca, dessa tão sonhada aprovação. Muito obrigado, professor Rodrigo. Excelente aí a sua mensagem. Agradeço demais a audiência dos caríssimos alunos. Esse foi o nosso 6º podcast, o podcast que falou sobre imunologia, vacina, Sistema Único de Saúde. Agradeço demais a presença de vocês assistindo esse podcast. Forte abraço e até a próxima.